Paulo Corte Real, da ILGA, ele é convidado deste jornal, destas notícias, ao meio-dia. Paulo, boa tarde. Olá, boa tarde. Tenho que começar por esta pergunta. Quais são as vossas principais preocupações? O que é que vão reivindicar em primeiro lugar? Bom, esta marcha é sempre uma marcha de todas as pessoas. Aliás, é organizada por um conjunto de coletivos com reivindicações diferentes, com uma grande diversidade. É claro que há questões absolutamente fundamentais no plano da não discriminação, em função da orientação sexual e identidade de género, a alguns níveis, desde logo na questão da parentalidade, e este ano temos também um motivo de celebração, para além de reivindicação continuada nesse âmbito, porque o Parlamento aprovou a coadoção em casais do mesmo sexo, portanto, a adoção por cônjuge ou unido de facto, não é, de uma criança que já é criada por essa pessoa, mas a lei não reconhece. Por outro lado, claro que nesse âmbito também há muito a fazer ainda, porque foi também rejeitado pelo mesmo Parlamento a possibilidade de candidatura à adoção por casais do mesmo sexo enquanto tal, e embora haja de facto um apoio crescente que marca a forma como se começa, de facto, a encarar com mais seriedade e cientificidade, no fundo, uma questão que exige esse tipo de atitude, mas também questões relacionadas com o acesso à procriação medicamente assistida, que continua a ser vedada para mulheres solteiras ou para casais de mulheres em Portugal, o que, do nosso ponto de vista, é também completamente chocante. Mas há muito mais. Houve também uma vitória importante este ano que não foi tão falada, mas tem a ver com a inclusão no Código Penal da identidade de género. No fundo, a lei reconhece que as pessoas transexuais são um grupo especialmente vulnerável, no fundo, a crimes de ódio, e isso, pela primeira vez, está refletido na própria lei, com agravamentos penais, caso a motivação de um crime seja baseado no ódio em função da identidade de género, sendo que a orientação sexual já estava incluída. Há alguns passos que têm sido dados, há muitos passos por dar, e esses passos passam, desde logo pela educação e pela sensibilização aos mais diversos níveis. Mas ainda estamos num patamar quase pré-moderno. Com certeza, é isso. É que mesmo a igualdade perante a lei é uma condição necessária, mas não suficiente, obviamente, para a igualdade em sociedade. Em todas as formas de discriminação, nós vimos esse percurso a acontecer e vimos que ainda não acabaram, não é? Que estão muito longe de acabar no que diz respeito às diferentes categorias que ainda geram discriminação no nosso país, e são muitas. Mas de facto, o que nós pretendemos, claro, é acelerar este percurso e é conseguir, de uma forma, incluir, de facto, todas as pessoas. Mas ainda assim, neste quadro de alguma pré-modernidade nestas questões, pergunto também algum desenvolvimento, porque sem dúvida, a discriminação já não é uma pergunta, já não é a mesma que era, por exemplo, há 5 ou há 10 anos. Não, mas continua gravíssima. Saíram este ano os resultados do primeiro inquérito LGBT europeu, que foi feito pela Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais, e que mostra que em Portugal mais de metade das pessoas teve de facto já uma experiência de discriminação. Mais do que isso, mostra que só 10% dos casos de discriminação foram denunciados. E isto revela que os números estão escondidos, não é? E, portanto, que as situações continuam a ser silenciadas tal como as pessoas eram silenciadas. Mas pergunto, como é que essa discriminação se pode ir diluindo nos tempos se os governos, não me refiro a este em concreto, se os governos eles próprios não trabalham nesse sentido? Ou seja, falou há pouco e bem que é uma questão de educação. E isto leva tempo. E está a ser iniciado esse processo também no plano governativo. Portanto, há um Plano Nacional para a Igualdade, que pela primeira vez, enfim, o Plano 2011-2013, que pela primeira vez inclui uma área dedicada à orientação sexual e identidade de género e que prevê, nomeadamente, a sensibilização de profissionais de setores-chave. Porque, por exemplo, o acesso à polícia implica que haja a segurança por parte das pessoas de que, no momento de apresentar uma queixa, não haverá nenhum tipo de tratamento discriminatório e que haverá, pelo contrário, um tratamento adequado e inclusivo para acolher as pessoas. E isso é um trabalho que tem sido iniciado. Nós já começámos a fazer, aliás, formações a diferentes tipos de polícias, a diferentes tipos de forças de segurança em Portugal. A mesma coisa na justiça, a mesma coisa na saúde, porque as pessoas hesitam, de facto, em recorrer a serviços de saúde. Ainda assim, nas Forças Armadas, é uma pergunta, não se pode dizer, eu não posso dizer, quando vou à inspeção voluntário, eu sou gay. Claro, porque sim, poder pode, mas provavelmente reprova imediatamente. Não pode, isso não pode acontecer. Não pode acontecer em função disso, certamente. Sim, porque a Constituição diz justamente o contrário. Isso seria claramente discriminatório. Portanto, não é possível que isso aconteça. Agora, a verdade é que as pessoas continuam a sentir que não podem dizê-lo. Exatamente. E, portanto, enquanto não houver essa liberdade de expressão, porque também é a liberdade de expressão isto, a pessoa poder dizer abertamente, sem Aliás, nos Estados Unidos, por exemplo, os voluntários assumem a sua sexualidade na altura da incorporação.
Agora, porque até há um ano atrás havia a política do não perguntes, não digas, em que era proibido dizer, precisamente. E essa política é a política tácita, no fundo, um pouco por todo o país e em muitos países do mundo. A ideia de que não se pode dizer, afirmar, não é? Que se é lésbica, gay, bissexual ou transgénero. Pelo contrário, é fundamental, de facto, que cada pessoa tenha a liberdade de o fazer. E é isso que não acontece quando as pessoas não sentem essa à vontade. Esta marcha também é um bocadinho, também pretende afirmar essa liberdade, claro. E pretende afirmar a importância desta liberdade para o desenvolvimento pleno das pessoas e para a sua inclusão na sociedade e para a sua interação na sociedade. Isso o que o Paulo está a dizer, que é liberdade com L maiúsculo. Claro, que tem que vir com igualdade com I maiúsculo também. Claro. Portanto, Diga-me, por favor, essas são as principais reivindicações que têm a ver com a comunidade em particular, mas têm outras ou só vão fazer bandeira dessas? Eu faço um momento de visibilidade. Obviamente, ao link com a situação que o país também atravessa, que toca todos nós, independentemente do sexo, da cor, da raça. Mas também toca de maneira diferente, eventualmente, em função da pertença a determinados grupos sociais. Ou seja, é evidente que quando há uma rede de apoio... por isso, porque são grupos minoritários logo mais desprotegidos. Exatamente, e mais do que isso, até em situações de crise, há uma tendência para recrudescer a própria discriminação e para se gerar um sentimento de menor solidariedade. Não é? O que se pretende aqui é precisamente o oposto. Mas é verdade que há menos redes de apoio para pessoas LGBT que são, por exemplo, ou que cortam, por exemplo, relações com as suas famílias, em função da assunção, precisamente, da sua orientação sexual, da identidade de género. Há de facto, um medo adicional também no que diz respeito a esta questão do silenciamento, que é reforçado, porque obviamente, se um emprego está em risco, poderá estar ainda mais em risco se houver uma assunção. Paulo, então diga-me porque é que... Portanto, há de facto uma interação, no fundo, do fator. Daí a minha próxima pergunta. Então diga-me porque é que, e se o fazem, peço desculpa pelo lapso, porque é que não participam mais ativamente, com maior visibilidade, nas manifestações que são organizadas pelos sindicatos ou não? Tem havido participação de diferentes coletivos. Daí eu ter dito se sim, peço desculpa. Mas tem havido participação de diferentes coletivos. Uma marcha de hoje, de qualquer maneira, é uma marcha histórica, obviamente. Já acontece, já era a 14ª edição, mas é um momento único de visibilidade específica de questões relacionadas com a discriminação com base na orientação sexual e identidade de género. E, portanto, sendo que a visibilidade é fundamental numa questão em que a discriminação está tão relacionada, de facto, com o silêncio e com o silenciamento. E com, de facto, uma invisibilidade, não é? Porque nesta categoria de discriminação as pessoas não são automaticamente identificadas como pertencendo a essa categoria. Portanto, essa afirmação acaba por ser fundamental para que as próprias pessoas possam existir e para que as outras pessoas nos possam reconhecer enquanto pessoas. E enquanto pessoas, portanto, com acesso a direitos e com acesso a todos os direitos. Enfim, como pessoas que integram famílias que também têm que ter acesso a todos os direitos. Portanto, esse momento que vai acontecer hoje é um momento particularmente importante no plano precisamente desta visibilidade e é isso naturalmente que vamos ter que marcar, porque é precisamente num momento como este é ainda mais importante avançar de facto em questões relacionadas com a igualdade no que diz respeito às diferentes categorias de discriminação, e esta precisa de muito trabalho em Portugal ainda, e esse trabalho está só a começar. E claro, hoje teremos isto, temos a marcha do orgulho LGBT, e daqui a 2 semanas depois teremos o Real Pride no dia 6 de julho, Real Pride com os Peaches, Molinex, Pimba Drag, DMA, Disco My Ass. Paulo, vou ter que ir agora para bem longe, para o Camboja. Muito obrigado e que corra tudo bem hoje na vossa marcha. Paulo, Corte Real da ILGA, a dar conta da marcha gay hoje às 5 da tarde no Príncipe Real em Lisboa. Protestos e reivindicações da comunidade gay em Portugal.